aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricadas que se encontram nesse canal. Fechando sua pipa, tudo subindo da super da simpósia. Então, hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada, igual aqueles vídeos lá que eu fiz dos X-Men e dos Jovens Titãs, porém, como a primeira temporada de Steven Universo é muito grande, pra não ficar aqui falando eternamente, eu vou dividir esse vídeo aqui em dois. Esse aqui a gente vai falar até do episódio 26, e no próximo filme do 26 em diante, até o final da temporada. E aí a minha nota vai aparecer lá naquele vídeo. A minha nota do caso da temporada, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like se posto, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? Agora segura aqui a minha mão que esse vídeo vai ficar longo, eu vou logo avisando, hein? No episódio 1, o Steven surta porque pararam de produzir o biscoito do gatinho. E aí a Ametista, a Garnet e Pérola estão lutando contra algumas centopeias no quarto dele. As agentes conseguiram os biscoitos pra ele, né? Que é os biscoitos de gatinho. E a pedra do Steven acende quando ele come um pedaço de biscoito. Ele tenta acionar a pedra de novo, mas não consegue de primeira. E depois ele descobre que ele tem um escudo e ele sempre conseguia acionar o negócio por causa do biscoito. E a centopeia mãe aparece e causa uma confusão, destruindo todos os biscoitos de gatinhos que o Steven tinha. E ele fica com raiva e eles conseguem destruir a centopeia gigante. Episódio 2. Steven e a Ametista vão até a loja de batatas pra comer, até que eles avistam um olho gigante e eles precisam de um caminhão laser que pertenceu a Rose para destruir aquela coisa. Só que aí eles vão precisar da ajuda do pai do Steven também, e ele leva o Steven até um depósito. E o Steven acha o canhão e leva seu pai também até as gemas. E eles não sabem como usar o canhão, mas no final o Steven consegue e quebra aquele olho gigante. Episódio 3. O Steven compra um saco maluco e aí o que tinha nele era uma bolsa em formato de cheeseburger. E ele tenta ajudar as gemas, mas elas sabem que ele não pode ir ainda. Mas o leva mesmo assim. E ele abastece a mochila e vai para as aventuras com elas. E esse episódio é importante lá pro segundo vídeo, tá? Que tem um que é a conexão exata desse aqui. Então fiquem atentos pro próximo vídeo. E aí o Steven abastece a mochila pra aventura e vai com elas, né? E então ele vai levar a estátua da Torre do Mar. E o Steven impressiona elas com algumas ideias que ele tem no meio do caminho. E elas chegam ao lugar e o Steven acaba vendo que ele não colocou a estátua na bolsa. E ele colocou um boneco dele que sente enjoo. Só que aí tudo acaba sendo destruído. No episódio 4, o Steven prepara um café da manhã, mas Garnet está muito ocupada para ficar com ele. E a Ametista vai desarrumar o quarto dela que a Pérola arrumou. E a Pérola entra no templo e Steven vai atrás dela. E o café da manhã é quase destruído, a Ametista quer comer sozinha. E aí ele vai parar no coração de cristal. O café da manhã vira um monstro que a Garnet tenta se livrar. E o Steven acaba destruindo o café da manhã no final. E eles vão pra tomar outro café todos juntos, mas não conseguem comer porque ficou muito bonito. No episódio 5, a Pérola perde os cacos da pedra e o Steven as calças. E as calças do Steven ganham vida por causa dos cacos. E ele coloca dentro de uma meia e coloca na mochila pra poder levá-lo até a Pérola. O caco, no caso, né? E o Freeball, ele quer trabalhar nas lojas de batatas, mas tem que ficar usando uma fantasia ridícula. E aí o Steven tenta ajudar ele a colocar a pedra dentro da fantasia. E aí eles vão brincar enquanto a roupa tá lá trabalhando. Só que aí a roupa acaba virando um monstro. E o Steven pega os outros cacos e coloca em suas roupas pra pegar o Freeball. E assim ele vence a luta e a batata gigante meio que morre. No episódio 6, o Steven tá ajudando a levar o caminhão para a reeleição do prefeito. E o prefeito aparece e o Steven o molha. E a Ametista se exibe mudando de forma e ela tenta ensinar o Steven a se transformar em gato. Mas ele só consegue transformar o dedo. E o Steven sai mostrando o gato pra todo mundo. E ele não consegue fazer nada direito porque todos os seus dedos se transformam em gato. E aí o corpo dele começa a se transformar cada vez mais também. E aí o Steven quase se transforma em monstro e o Greg consegue ajudar ele a voltar ao normal. E ele manda uns trocadilhos de gato do nada pra James. E aí você só quer que o episódio acabe logo. Episódio 7. O Steven vai andar de bicicleta e encontra a Connie. Mas ela não dá a mínima pra ele porque está vendo. E aí ele passa um pouco de vergonha e sai correndo. E aí ele volta e consegue salvar a Connie de um pedaço da montanha que ia cair em cima dela. Só que aí eles acabam ficando presos dentro da proteção que o Steven faz. E ele não consegue pedir ajuda aos Crystal Gems e vai até o Lars. Mas ele acaba zoando ele. E o Steven pede para o Cebola um tiro de arpão, mas não funciona pra poder quebrar
daquela bolha. E aí eles vão parar no fundo do oceano, a Connie chora porque acha que vai desaparecer sem ter nenhum amigo, e o Steve devolve a pulseira dela, que ele achou anos atrás. E aí a Connie lembra dele também, e eles conseguem se livrar da bolha. Mas o monstro do mar vai atrás dele por causa da pulseira brilhante dela. E as cristalzinhas aparecem quando tudo já tá certo, quando eles se livram lá do monstro. Episódio 8. O Steve vai ter a sua primeira missão séria e leva um ukulele com ele. E ele encontra um triângulo que estava de cabeça para baixo e ele volta ao normal. E ele vai com a Garnet investigar e começa a fazer algumas cagadas. E a alça do ukulele é rasgada. E aí, 2 semanas antes disso, as gêmeas levam o Steven para o parque de diversões e ele é proibido de andar nos brinquedos para sempre. E voltando aos dias atuais, a Garnet passa por ele em uma sala enquanto ele estava dormindo. Eles acabam voltando para o começo porque as salas não fazem muito sentido. E aí o Steven tem uma ideia de fazer com que as gêmeas quebrem o chão para sair de onde eles estavam presos. E o Steven destrói o lugar todo e a missão é concluída. Episódio 9. Eles voltam de uma missão com o Steven, sujo de gosma, e a gosma dele em pedra. Aí a Garnet e a Pérola brigam com a Ametista. E o Steven fica preso na cozinha e vê a Ametista saindo à noite. E aí, ele tava preso e tal, só que aí do nada ele consegue ir atrás dela. E a Ametista vai parar numa luta clandestina, e ela é a pessoa que ganha todas as lutas. E o Steven quer lutar com ela também. E eles ganham as lutas em duplas sem o Steven ter que lutar de fato. E o Steven é um pouco cruel com o Light e os torcedores se voltam contra ele. E a Garnet e a Pérola aparecem na luta final e ela é cancelada. Mas a Ametista começa a lutar contra a Garnet. E o Steven faz um discurso pela plateia e ela se volta contra a Garnet e Pérola. E elas meio que lutam e o Steven ganha os cinturões. Episódio 10. Agora eles estão em outra missão, só que na verdade dessa vez em um deserto. E aí o Steven encontra o leão. E eles precisam continuar a missão e o Steven não quer deixar o leão. Só que aí o leão aparece na casa do Steven. E ele tenta brincar com ele, mas não dá muito certo. E aí ele vai pedir uma pizza para os outros dois e as pessoas que trabalham lá não acreditam que o leão realmente existe. E ele volta para a casa do Steven atrás do travesseiro. Mas ele joga na frente da casa que está reconstruindo todo o templo. E o Steven tenta tirar o travesseiro da areia, mas não consegue. E o leão aparece para ajudar, porque ele não foi lá para roubar os travesseiros, e sim para proteger o Steven. E eles conseguem tirar o travesseiro da areia e o Steven fica com o leão. No episódio 11, o Steven está numa missão, mas seu casaco tá fazendo muito barulho. E do nada aparece um monstro de cristal e a Garnet o vence. O Steven leva as gems para uma loja de jogos. E a Garnet quebra alguns jogos e o de dança ele acaba ficando muito esquisito. Elas não sabem jogar nada direito e vai embora, mas a Garnet fica lá dançando. E o Steven encontra uns pedaços daquele bicho no início que ataca eles. E as gems fogem deles e depois vai até a Garnet, mas ela não sai do lugar. E Steven tira o óculos dela e ele some, mostrando os 3 olhos dela. Ele desliga o jogo, mas ela volta a jogar. E agora ele tem que vencer ela para poder sair do jogo, mas ele perde todas as vezes. Ele quebra o jogo e a Garnet volta. E a gente vence aquele bichão enquanto o Steven limpa a loja. No episódio 12, a Pérola finge que perde os jogos de dama para a Ametista. Elas acabam brigando e falam da fusão entre elas. E a Garnet aparece com uma nova missão, mas vai ter que fazer uma parte sozinha e a outra vai ter que ser com os outros 3. E o Steven não para de perguntar sobre a fusão da Pérola e da Ametista. E ele fala que elas deveriam parar de brigar. E do nada aparece uma ave gigante que engole a cabra que estava com o Steve e a lança da Pérola. Aí a Pérola e a Ametista tentam se fundir, mas não dá certo. Aquele pássaro engole o Steven também, forçando a Pérola e a Ametista a se fundirem. Dá tudo certo no final, mas elas esquecem de pegar o besouro celeste, mas o Steven o pegou. Episódio 13, as gêmeas e o Steven vão na parte do templo da Ametista e tá fedendo. E era um burrito de atum que tava podre e a Ametista acaba comendo, que nojo. O Steven descobre que as gêmeas são bem velhas, mas não impedem elas de morrer. A Garnet fala que eles não comemoram os aniversários e ele faz uma festa pra elas. Mas essas festas que ele não dão muito certo e o Steven fica meio triste com isso. E ele acaba ativando seus poderes sem querer e acaba crescendo. E ele cada vez vai ficando mais velho e na loja de Donut ele percebe que realmente estava mais velho do que ele se lembrava. E ele vai ficando velho e fica idoso. E aí o Steven fica mais novo quando as gemas começam a brilhar. E aí isso acontece e ele volta ao normal. No episódio 14, eles estão em outra missão e o Steven vê o limo que Rose criou. E o limo está crescendo cada vez mais e eles colocam a faixa da polícia para que os humanos não cheguem perto, até que eles descobrem como levar o limo para a colina. E o Steven encontra o Laz na frente da pizzaria, e o Laz
Lars quer entrar num grupo de amigos, mas ele não vai lá falar com eles. E o Steven vai. E ele leva o Lars pra poder sair com eles. E vai junto também. Só que aí no início eles não gostam muito do Lars. E eles vão até onde as gemas colocaram as fitas e querem ultrapassar. E eles querem dar um mergulho onde tem um limo. E o trio de amigos é sugado por esse limo. E o Lars não sabe dirigir carro manual e o Steven tenta ajudar, porque tem que levar eles de volta pra colina. Só que o limo tá pegando o carro inteiro já. Só que o que esse limo queria fazer? Só queria florescer. E aí o Lars no final ele consegue fazer amizade com os caras. No episódio 15, o Steven não acha seus bonecos. E ele conta pra seu pai que perdeu o boneco preferido dele. E ele pega suas moedas pra tentar pegar mais. Mas ele só consegue o mesmo boneco. E aí o Cebola tem o boneco que o Steven quer. E eu achei Cebola meio esquisito. E aí ele não aceita tocar o Steven. E a Ametista dá a varinha duplicadora para a Pela. E o Steven dá a varinha duplicadora da Pela para o Steven. E o Steven faz mais bonecos do que ele tem, mas o Cebola quer a varinha da Pela. E o Cebola fica multiplicando os bonecos. E o Steven descobre no final que aquele boneco era do Steven, porque ele coloca as iniciais no pé do boneco que nem um Andy em Toy Story. E eu fiquei pensando, por que em vez de o Steven ficar duplicando os bonecos dele, porque não duplicou o boneco do Cebola, que era igual ao que ele queria, e que na verdade era dele. E aí no final o Steven devolve o boneco para o Cebola, porque ele ficou muito tempo esperando pelo pai dele. Então o Cebola precisava mais do boneco do que ele. No episódio 16, a Pela vai fazer uma demonstração de esgrima para o Steven. E ele luta contra ela, e ela luta contra ela mesmo em formato de holograma. E o holograma atinge a Pela normal, e ela pufa. E aí 2 semanas depois, o Steven tá esperando a Pela se regenerar. Só que aí ele sente muita falta dela e vai atrás do holograma pra trazer pra casa. Só que esse holograma só faz besteiras, porque ele não é a verdadeira Pela. E aí o holograma ataca o Steven e ele acaba vencendo dela. E aí a Pela real volta. Episódio 17. Tá passando uma propaganda de um filme chamado Cachorro Cóptero e o Steven vai até o cinema com a Connie em cima do leão. Mas eles acabam passando por um portal que vai pra outro lugar. E o Steven fica com a mão presa no totem e aparecem várias vezes algumas armaduras e armas. E ele solta a mão daquele lugar e começa a lutar com eles. O leão os salva levando eles para o cinema, mas a Connie já não quer mais ir. E os dois começam a se menosprezar e o treco que atacou eles aparece ali. E o leão entrega a espada para o Steven vencer aquela coisa. E no final eles decidem que vão ver o filme sim. No episódio 18, o Steven e a Jen estão lutando na praia e elas quebram a placa da loja de pizza. E elas são banidas de lá. E o Steven faz uma festa e chama os donos da pizzaria. E eles acabam jogando vôlei. E o monstro peixe volta e eles lutam e vencem aquele monstro. E aí, como eles salvaram os donos da pizzaria, elas não são mais banidas de lá. No episódio 18, ele quer muito jogar minigolf com as gemas, mas elas precisam sair em outra missão e o Steven fica sozinho jogando minigolf no videogame. E ele tenta ver o final oculto do jogo, mas as gemas chegam na hora e ele não consegue ver. A pedra dele ativa e ele vai parar no quarto da mãe. E ele fica lá jogando por um tempo, mas logo sai pra comer osquinhos. Mas as coisas estão meio esquisitas. E ele desabafa o pai, mas os conselhos do pai estão fazendo muito sentido. E aí ele percebe que ainda está no quarto. Até que ele finalmente consegue sair e jogar um minigolf com as gemas. No episódio 20, eles estão em outra missão e a Garnet tem que se fundir com a Ametista. O Lars ri do ferimento pequeno que o Steven teve em batalha. E o Steven ele vai malhar com o pai e com o Lars. A Pela e o Steven cantam e o Steven acorda com o dor da malhação. E a fusão da Ametista e da Garnet volta, mas elas estão perdendo a identidade. E o Steven fala pra Pela que ela consegue vencer a fusão e ela ganha fazendo com que as duas voltassem. No episódio 21, a Ametista e o Steven estão comendo batatas, mas elas são temperadas com sal de fogo. O Lars consegue um dia de folga e o Steven fica no lugar dele. E o Steven tem que assistir um vídeo para saber como se trabalha lá. E o Steven descobre que aquele lugar não faz rosquinhas, eles só recebem. E o Steven acaba dando muito certo lá e quer demitir o Lars. Só que a menina que trabalha com ele parece muito gostar dele. E aí eles vão até a casa do Lars e ele está se divertindo com os amigos da pizzaria. Traduzindo, era mentira que ele estava com dor nas costas. E aí o Steven quer colocar o sal de fogo na rosquinha do Lars. Só que aí a menina que coloca e o Lars cospe fogo pela cidade. E aí no final a menina se arrepende e pede desculpas a ele. No episódio 22, eles começam em uma missão à procura da lendária ampulheta. Ele vai até a praia Palusa e a ampulheta fez o Steven voltar no tempo, algumas vezes para poder ajudar seu pai. Mas aí aparecem os três Stevens
por causa da linha do tempo. E aí eles precisam de mais um pra poder trocar na banda. Steven e os Steves. Parece uma referência de Alvin e os Esquilos. E aí o Steven original começa a brigar com os outros. E cada vez mais eles criam novos Stevens. E um deles quebra a ampulheta e os outros somem. E ele toca no Praia Palusa, só que aí no caso é o Steven e as Gems. No episódio 23, em uma missão, o Steven é colocado em uma bolha e as Gems ficam para trás. Aí aparece um monstrinho e o Steven tenta fazer amizade, mas as Gems aparecem mandando ele ficar longe. Eles levam o monstro para casa e o Steven dá uma batata frita para ele. E o monstrinho ajuda o Steven, mas eles voltam à missão com a ajuda dele. O monstrinho machuca o Steven por acidente e as Gems começam a bater nele. Mas o monstrinho é amigo do Steven e o salva, mas ele acaba morrendo. Episódio 24. A Connie pergunta sobre as cercas na casa do Steven. E ele vai contar a ela o que aconteceu. E aí, no caso, a ametista estava na beira do penhasco e acaba caindo. E a pedra da ametista fica rachada. E a Rose conseguia curar as Gems com a lágrima dela. E o Steven agora tá com a pedra dela, mas ele não consegue curar a ametista. E eles têm que levar a ametista até a fonte de cura da Rose. E o Steven queria ter conhecido a mãe. E ele chora, mas não consegue funcionar. Só que a fonte volta ao normal e ele cura a ametista. E o Steven também consegue curar os olhos da Connie. Só que não com uma lágrima, com um cuspe dele. No episódio 25, o Steven fala pra Connie que nunca foi à escola. E a Pela dá um espelho para o Steven saber tudo sobre os cristãos, mas ele não funciona. E o espelho repete o que o Steven fala. E ele tá vendo o que aconteceu mais cedo naquele dia. O Steven tenta mostrar que o espelho tava funcionando nas Gems, só que ele não funciona de início, mas depois ele volta. E a Garnet quer tirar o espelho dele e ele bate nela. Só que aí o Steven tira a pedra do espelho e acaba libertando a Lápis. E as Gems lutam contra ela, mas ela foge. E por fim, no episódio 26, o Steven tá de castigo por causa dos acontecimentos do episódio anterior. E o oceano da cidade sumiu. E as Gems contam para a cidade que foi a Lápis que transformou aquilo tudo em deserto. E o Steven, as Gems, a Connie, o Greg e o Leão vão atrás da Lápis. E a Pela fala que nem todas as Gems são boas. A Lápis se volta contra eles e pede para deixar ela em paz. E a luta começa, mas as Gems são derrotadas e o Greg acaba quebrando a perna. O Steven ativa seu escudo e vai conversar com a Lápis. E ela só quer ir pra casa dela, só que ela está usando o oceano porque a pedra dela se quebrou. E o Steven conserta a pedra dela e o oceano volta para Beach City. E a Lápis foge para outro planeta. E assim que termina o vídeo de hoje. E assim, até eu assistir esses 2 últimos episódios, eu tava achando a série bem simples. Mas não entendi porque esse alvoroço de muita gente amar essa série. Até então eu não entendi isso. Mas aí depois do episódio 25 e 26, eu comecei a entender o porquê das pessoas gostarem tanto. E comecei a ficar mais ansiosa para poder assistir o resto. E aí a nota e a conclusão da temporada vai ficar no próximo vídeo. Então ativa o sininho pra vocês saberem quando esse vídeo for lançado, tá bom? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!